gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E o tema do nosso vídeo de hoje é sobre essa planta maravilhosa que eu amo de paixão e que caiu no gosto de todo mundo que adora plantas. Porque ela não tem como passar despercebido na casa de alguém, né? Essa planta é a costela de Adão, ou também conhecida como Monstera deliciosa. Linda demais, né? Gente, a costela de Adão, ela ganhou o gosto de todo mundo que gosta e é apaixonado por plantas, né? Por causa desse formato que a planta tem. Ela tem esse formato assim bem parecido com uma costela, né? Então por isso costela de Adão, né? Por causa desse formato assim, né? Ou nome científico Monstera deliciosa, né? Olha só, porque ela produz um fruto que dizem que é muito delicioso, né? Eu, na verdade, só comi quando eu era criança. Depois disso, eu não comi mais, né? Mas precisa estar bem maduro para poder ser consumido, para poder comer, né? Aqui, gente, a costela de Adão é uma das plantas que eu sou apaixonada, que eu gosto demais, né? Eu tenho espalhado por todo o meu jardim, inclusive lá dentro de casa eu também tenho, porque ela é uma planta muito linda, na verdade, né? Não tem como a gente não gostar dela, de tão linda e maravilhosa que ela é, né? Aqui eu tenho uma plantada no vaso já faz algum tempo e a minha ideia era que ela fosse crescer aqui para tampar esse poste, gente, porque toda vez que eu ia fazer, a gente vai fazer um vídeo aqui, a Ana ficava falando: ai mãe, vira um pouco para cá que tem um poste, vira um pouco para cá que tem aquele poste, né? Parece bobagem, né? Mas aí eu plantei ela aqui e fui colocando ela, conduzindo para que ela crescesse aqui nesse poste, que esse poste fosse servir, gente, de tutor para ela, né? E olha só que coisa mais interessante, né? A costela de Adão, ela então produz frutos, olha só aqui. Então, na verdade, aqui eu plantei aqui elas dentro desse vaso bem gigante, né? E aí ela foi crescendo aqui coloquei uns galhos aqui de árvore, né? E agora ela já tá agarrada aqui no poste mesmo, né? Só que ao invés dela crescer ali pra cima, gente, ela veio pra cá, olha só. Então um galho cresceu pra cá e o outro, na verdade, ele tá indo agora pra cima ali, né? Muitas pessoas acham que quando ela está plantada no vaso, ela não produz frutos. Mas, na verdade, o que acontece? As plantas mais jovens, elas não produzem frutos. Ela somente produz frutos depois de uns 2, 3 anos plantadas e cultivada num ambiente específico, propício, que facilite o crescimento dela e facilite o seu desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes você tem uma planta plantada há muito tempo, mas ela não está em boas condições favoráveis, no ambiente correto, então ela não vai produzir frutos, né? Então, essa daqui, ó, são os frutos dela, olha só. Primeiro ela dá, deixa eu vir aqui, ó. Ela dá essa partezinha aqui, ó, que fica a florzinha, que é uma parte, parece uma flor, olha aqui, ó. E aí depois isso vai secando, ele nasce um fruto bem branco, para depois ele ficar assim, verde. E depois ele só pode ser consumido, gente, quando ele tiver bem amarelo, né? Quando ele já praticamente parece uns grãozinhos de milho, assim, e aí eles vão caindo, né? Porque vocês podem ver que cada partezinha aqui, ó, é separadinha, olha aqui. Parece ser assim nem sei como é que chama aquele negócio de losango, acho, né?
Aí cada pontinha dessas aqui, gente, ela vai ficando amarela e vai se abrindo assim depois quando ela tá madura, né? Então ela fica bem amarela e aí você pode só consumir ela. Existem vários tipos de costela de Adão. Algumas ficam com as folhas menores, né? Então elas ficam com as... não cresce tanto a folha, assim, no caso, como nem essa daqui, ó. Ela já é uma planta que tem algum tempo, porém, o tamanho das folhas não passa disso daqui, ó. Olha só. Em compensação, algumas também não dão tão fenestradas, assim, algumas variedades não ficam com as folhas tão abertas, ficam mais assim, ó, com menos rasgados, né? Então existem várias espécies, né? Como também aquela uma que eu acabei de mostrar que tá plantada no chão, gente, que fica com umas folhonas enormes. Olha só que coisa mais linda, né? Mas porém também tem um porém, né? Quando a planta está plantada no chão, o crescimento da planta, ele é diferente do que quando a gente tem plantada ela no vaso. Então, o desenvolvimento da planta plantada no chão, né, na natureza, no habitat natural dela, ela cresce de forma diferente. Ela cresce muito mais do que quando ela fica assim, ó, plantada no vaso, ela fica limitada o crescimento dela. Ela não cresce tanto como nem se ela fosse estar plantada lá no chão, né? E esses rasgados aqui, assim, na verdade, né? Esses furos aqui, assim, ó. Isso é chamado também de fenestra, né? Então, algumas das variedades, elas não ficam tão fenestradas, né? E por que que serve essas fenestras, gente? Isso daqui na natureza, essas plantas aqui, quando elas são plantadas, né, no chão, quando elas ficam assim bem rasgadas, isso vai facilitar a passagem, vai filtrar a luminosidade para que ela possa ir, a luminosidade vai passar por esses furinhos aqui assim, para poder chegar nas outras folhas mais embaixo, né? Então isso também acontece. Então nada não é por acaso, né? Então nada não acontece de forma que não seja, vamos dizer assim, pensado, né? Por quê? Porque isso também tem uma função, esses furinhos assim nas folhas, né? E além de ela estar plantada no chão, que ela se desenvolve mais, onde ela tem mais rasgados nas folhas, né? O ambiente também interfere com relação a isso, né? Como, por exemplo, dentro de casa, quando você tem ai, Ângela, a minha costela de Adão, ela não tá rasgada, né? Provavelmente falta de um suporte, como também de luminosidade. Então, você vai ter que trocar ela de lugar, colocar ela para um lugar onde pegue mais luminosidade, para que isso também facilite o crescimento dela, né? Vou continuar falando, gente, da costela de Adão, gente. Se você também é apaixonado por essa planta, assim como eu também, já aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com alguém que também adora essa planta, que vai gostar muito de receber esse vídeo mostrando e explicando como que eu cuido na prática dessa planta aqui, que tem dado super certo para que ela também tenha sucesso no cultivo das plantas, né, gente? Vamos compartilhar coisas boas, que coisas boas elas acabam chegando para nós. Ative as notificações para você ser avisado também de todos os próximos vídeos aqui do canal da Flor de Camomila, e se inscreva. Eu tô vendo que vocês não estão inscritos aqui no canal e você precisa se inscrever, gente, para poder também aprender a cuidar das plantas sem mistério, de forma simples, e onde eu compartilho a minha experiência com as plantinhas e que tem tudo dado super certinho aqui em casa, e eu tenho certeza que vai funcionar para você também aí na sua casa. Nesse tempo, gente, que eu cultivo plantas, eu fui ganhando algumas mudas, né? Algumas amigas me mandavam mensagem: Ângela, tem uma planta aqui, uma muda, tu quer? Vem buscar. Aí lá eu lá buscar algumas plantas na casa delas, né? Gente, olha só, aqui eu plantei uma muda bem pequenininha, aqui já faz algum tempo. Vamos ver se dá pra ver direitinho, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu plantei ela aqui embaixo, ó. Antes
nesse canteiro aqui, eu tinha outras plantas plantadas. Olha que eu não tava gostando mais, porque toda hora eu tinha que estar replantando, gente. Toda hora eu tinha que estar mudando, né? Por causa que as plantinhas eram com flores, né? E aí nunca estavam com flores, nunca estavam bonitas, verdinhas assim. Ou morria logo, ou a plantinha era uma planta de flor de época, né? Aí cada poucos dias eu tinha que estar mudando. Outra coisa também, gente, que aqui tem muita sombra, né? Então, plantas que dão flores também não se adaptavam muito bem, porque precisam de sol, né? E aí eu fui plantando. Olha só esse guaimbê, gente, que gigante que ele tá. Olha que coisa mais linda. Então, ele é um xodó aqui do meu jardim. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu plantei. Aqui, essa mudança aqui faz uns 2 anos também, né, que eu fiz. E agora, olha só a minha costela de Adão, gente. Já cresceu aqui pra cima do deck, ó. Já tá aqui pro lado de cima, já tá grudando aqui no vaso, olha aqui, ó. Já tá indo lá pra cima. O que eu quero fazer aqui? Eu ainda, agora que eu vou ter tempo para fazer tudo, né? Eu vou colocar um galho aqui, eu vou fixar ele aqui de cima, ó. Mas eu vou mostrar para vocês num vídeo, né? E vou prender ele lá em cima, olha só. Então, vou catar um galho seco lá no mato, que caiu, né? Esses dias eu vi que teve bastante vendaval e andou caindo uns galhos, né? Eu vou cortar lá um galho e vou prender, parafusar ele aqui e vou prender ele lá em cima no teto, daí a costela de Adão vai ter espaço para poder crescer. Porque olha só como ela cresceu, ela tá super cheinha lá em cima, na parte de cima, tá com folhas novas, né? Ela não tem suporte, gente, mas em compensação ela tá plantada no chão. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu pude observar que no chão ela cresce diferente do que ela tá plantada no vaso, né? No vaso, geralmente, elas ficam limitadas, né? Aqui, eu plantei... Aqui, assim, ó, nesse lugar aqui, gente, eu não tinha plantado nada. Era grama até na beira da casa, né? Aí, o que eu fiz? Eu queria esconder aquela parte da casa que não tá rebocada, sabe? Eu não gostava daquilo, isso de certa forma me incomodava, né? Aí eu disse para as gurias, vamos plantar a costela de Adão aqui, que vai encher aqui assim, como se o jardim ele fizesse parte da casa, né? Parte da construção, né? Então a gente foi plantando umas mudinhas bem pequenas, agora elas já estão grudadas aqui na árvore, tem uma folha amarelinha ali, que agora é bem comum, gente, no outono, no inverno, vinha essas folhas amareladas, eu tenho que cortar aqui, então eu sempre vou fazendo a limpeza. Isso é muito importante, gente, fazer essa limpeza para evitar pragas nas plantas, isso mesmo, né? Então, eu corto fora e aí eu levo lá na beira do mato, porque depois vai se tornando matéria orgânica e aí eu trago de volta aqui pro meu jardim para colocar nas plantas. Gente, eu quero saber de vocês. Vocês também às vezes pegam folhas podres, né, lá do mato e colocam nas plantas de vocês? A minha avó fazia direto isso e dava super certo. As plantas ficavam sempre bonitas. Ela pegava aquela terra fofinha, né, rica em matéria orgânica lá do mato e colocava assim no jardim. Eu me lembro disso quando eu era criança. E dava super certo, né? Essa daqui é uma planta mais jovem, gente. Mas, porém, como ela está plantada no chão, ela também já produziu frutos. A primeira vez que ela deu floração e tá produzindo frutos, né? Já tá aqui em cima. Esses dias deu um temporal, gente. E o que aconteceu? Deu um vendaval. E ela também se desgrudou aqui da parede. Agora coloquei uma taquara, um bambu, né, ali no chão para ela poder ficar mais fixa, né? Mas eu andei pensando, eu acho que eu vou trazer um galho de uma árvore, bater ele assim para ele ficar bem firme no chão, para ela poder se escorar aqui assim, né? Então eu adorei. Se você tem um jardim, né, você pode plantar a costela de Adão tanto para esconder assim um muro, né, que vai ficar super lindo e vai ficar um jardim bem tropical. Então ela é uma planta maravilhosa, super tropical, que fica muito lindo no jardim de meia sombra, né? Então, conforme eu ia falando, gente, conforme a planta ela vai crescendo e tendo o ambiente adequado, ela vai ficando com essas fenestras assim, ó.
Então é bem importante você observar. Se a sua planta não está ficando fenestrada, talvez não seja essa variedade que fica tão rasgada assim. Não ficar tão rasgada assim as folhinhas é porque talvez ela não esteja no ambiente correto, né? Então se você tem ela no vaso plantada dentro de casa, né? Você vai colocar ela onde, né? Bem próxima da janela, para ela receber luminosidade. Ela é uma planta de meia sombra, né? Então aqui, gente, olha só quanta sombrinha que tem aqui em casa, né? Então toda essa sombra faz com que a planta cresça e se desenvolva muito mais. Se você plantar ela no lugar onde pega sol direto, ela vai acabar queimando as folhas, né? Aqui, isso daqui, gente, é porque queimou, porque a gente tinha feito, eu mandei fazer uma poda aqui do pé de coqueiro, a pessoa podou tanto que ela acabou queimando as folhas, né? Então agora, no inverno, eu também não vou podar o pé de coqueiro, justamente para ele também não queimar da geada, porque ela também sente a geada, né? A costela de Adão, gente, ela é uma planta trepadeira. Ai, Ângela, o que é uma planta trepadeira? Na natureza, se vocês vão ver, a costela de Adão, ela cresce grudada em uma árvore, né? Para que ela possa escalar. Olha só essa daqui, gente. Essa daqui foi uma das últimas que eu plantei aqui no chão, grudada aqui, bem próxima no pé de coqueiro. E olha só, além dela crescer bem mais rápido, ela também ficou com as folhonas bem grandonas. Apesar dela ser uma planta bem jovem, ela ficou muito assim, ó, com as folhas recortadas, muito vazadas. E ela também gostou, porque aqui a gente tem a fonte, então ela também tem aonde pegar a umidade que ela precisa para poder crescer. Olha só aqui a folhinha nova que tá vindo, né? Essas folhinhas novas, gente, olha só, quando elas têm a umidade necessária, elas já crescem assim recortadas. Olha que coisa mais linda, gente. E assim, ó, ela é quase um verdinho limão, olha só, de tão bonita que ela é. Isso daqui, gente... Isso daqui, gurias e guris, é a raiz dela. Ela fica bem grandona, mas você não vai precisar cortar ela, porque aqui, através das raízes, elas também absorvem os nutrientes. Olha aqui como ela tá grudada aqui na árvore, né? Deixa eu tirar aqui. Até coloquei uns vasos. E vocês estão vendo como o plantio, ele é bem superficial. Olha aqui, ó. O tronco dele tá bem assim superficial, ó. Não tá plantado muito fundo. Então, se você planta ela muito fundo, a chance de acabar apodrecendo é muito grande. Ai, Ângela, eu quero plantar uma no vaso. O que eu devo fazer? Você vai fazer um tutor para ela poder escalar. Você vai dar um suporte para ela. Então, as árvores, elas servem de suporte, de tutor natural para as plantas. Se você cultiva a costela de Adão num vaso, gente, você precisa fazer um suporte. Aqui no canal, inclusive, já fiz um vídeo mostrando um suporte maravilhoso que você pode estar fazendo aí na sua casa para as suas plantas, que vai dar super certo. Ai, Ângela, eu não tenho como fazer esse suporte. Achou um galho seco na rua? Leva para casa e coloca ali dentro, que também vai dar sustentação. Conforme a planta vai crescendo, ela vai escalar aquele galho. Mas precisa ser um galho bem maior, né? Porque ela cresce bastante, né? E olha só como ela tá linda, gente. Eu gosto demais dessa planta. Eu acho ela uma planta maravilhosa. Vocês já têm costela de Adão aí na casa de vocês? Comentem aqui que eu quero saber, né? Por quê? Porque assim a gente vai trocando a informação, né? Saber que vocês também têm, saber qual a dificuldade de vocês com a costela de Adão, gente. Eu acho ela uma planta super fácil de cuidar, né? Porém, você precisa tomar esses cuidados que eu estou falando aqui nesse vídeo, para que a sua costela de Adão fique bonita e cresça linda e maravilhosa, né? Aqui, por exemplo, o cingônio, ele também está crescendo aqui como um suporte no pé de coqueiro e o desenvolvimento dele é muito maior
quando ele tá plantado em um suporte, né, para ela poder crescer. Dentro de casa, se você tem, você vai então colocar ela bem próximo da janela, né? Você pode trazer a planta para fora de casa. Para que isso? Leva ela para tomar um banho de chuva, né? Porque essa chuvinha, ela é uma água maravilhosa. Sempre lembrando, né? Que na floresta, a planta, ela recebe aquela umidade, aquele sereno da noite, o que faz com que a planta cresça muito mais. Ai, Ângela, não tenho como levar para casa. Pega um pulverizador, gente, e pulveriza a água sobre as folhas. Elas adoram quando a gente pulveriza, não é pegar um borrifador, gente, e chegar bem pertinho aqui assim e ficar borrifando sobre a folha. Isso não, gente, porque isso vai acabar lesionando com o tempo a folha, principalmente agora no inverno. Se você fizer isso com frequência, vai começar a ficar aferrujada a folha, e você pode acabar perdendo a sua planta, né? E eu não tô falando isso, né? Então, você vai pegar, pulverizar, que é criar um efeito névoa sobre a planta, que isso sim, ela gosta, né? De preferência, fazer isso no início da manhã. Quando você leva a sua planta para tomar um banho de chuva, gente, você já vai, além de você evitar que você... não precisa ficar você pulverizando, né? A água da chuva já vem com nutrientes, ela já vem adubada para as nossas plantas. A água da chuva, ela é rica em nitrogênio, que faz com que a planta cresça e se desenvolva muito mais, né? Então, ela já vai adubar a planta e já vai tirar poeira, tudo isso que a gente não precisa fazer. Ai, Ângela, eu moro em apartamento, leva para tomar um banho de chuva, de chuveiro, então, a sua planta, que também vai estar ajudando. Fazendo essa limpeza nas folhas, gente, ela vai conseguir respirar melhor, que é muito importante, porque às vezes dentro de casa acumula poeira, né? E essa poeira também fica em cima das folhinhas e não é legal para elas, porque não acontece a oxigenação, né? O que não é legal. Imagina a gente ficar com a pele toda entupida, né? Também não consegue absorver nada, né? Então não é legal pra gente, não é legal para as plantas também. Planta, gente, de meia sombra, você vai deixar num lugar sombreado. Aqui no jardim ela tem bastante sombra. Além da sombra das árvores, também tem o sombrite. Dentro de casa você vai então deixá-la bem próxima da janela, né? Como eu falei também, não é uma planta para plantar muito fundo, porque apodrece as raízes. Você vai usar um substrato bem soltinho, bem drenado, para que facilite a saída da água, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu estou usando um suporte que eu fiz, gente, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para vocês assistir esse vídeo. Aqui eu fiz uma mudinha, ainda tá bem pequena, né? Para fazer mudas é muito fácil, gente. Basta você cortar. Deixa eu pegar aqui uma outra planta, vou puxar aqui para fora, ó. Vamos ver onde é que tem. Aqui, ó. Vou mostrar aqui de uma planta maior, né? É só cortar sempre entre uma folha e outra, ó. Isso daqui você vai deitar sobre o substrato, que aí sim ela vai enraizar com a parte das raízes para baixo, em cima do substrato. Não tem necessidade de plantar muito fundo quando você faz as mudas. Como eu já falei, gente, ela apodrece se você planta muito fundo. Usar um substrato bem soltinho, bem drenado, que facilite a saída da água, gente. Quando você tem dúvida sobre como regar, gente, bota o dedo na terra. Assim, desse jeito, você vai sentir se precisa regar ou não. E isso é muito importante, gente, essa parte. Precisa colocar o dedo na terra, porque assim você vai sentir como o substrato tá. O nosso cérebro, gente, ele armazena essa informação, né? Quando a gente coloca o dedo na terra e o dedo sai úmido, quando você colocar de novo o dedo na terra, o cérebro já vai saber, ó. Ó, como tá. E aqui vou mostrar o substrato, ó. Olha como ele é soltinho. Olha só, vocês estão vendo que não é um substrato duro, paçocado, ó. Olha só, já faz 2 anos, eu acho, que eu plantei ela. E aí, ainda o substrato, ele tá bem soltinho, bem drenado, né? E isso é muito bem, né?
Muito bom para a planta. Outra coisa, gente, que é fundamental no cultivo das plantas é quando você faz a observação. E para falar para vocês, uma coisa muito importante quando a gente cultiva plantas é a observação. Quando a gente faz a observação das nossas plantas com frequência, olha cada dia um pouquinho. Ai, hoje você observou uma coisa. Nossa, eu gosto de ficar olhando, gente, quando tem uma folhinha nova. Meu, isso me enche meu coração de alegria. Olha só. E assim, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui tem uma folhinha nova nascendo, olha só. Eu gosto de ficar cada dia acompanhando, assim. Hoje ela tá aberta de um jeito, amanhã ela tá aberta um pouco mais, né? Depois de amanhã um pouco mais. Então, eu acho isso milagroso, gente. Eu acho isso uma coisa fantástica. Então, por isso que eu gosto de ficar acompanhando, né? Outra coisa legal, gente, é você sempre olhar na parte de cima da planta e na parte de baixo também, né? Isso é muito importante, porque isso vai evitar de ter pragas e cochonilhas. Ah, por falar em pragas e cochonilhas, gente, uma das coisas que acontece muito na costela de Adão é a pessoa tem uma costela de Adão, mas ela nunca tira ele daquele lugar para levar para um banho de chuva, para molhar um pouco as folhas, ou tirar um pouco a poeira em cima dela, ou para botar no chuveiro. É a cochonilha de carapaça, gente. A falta de umidade e a falta de limpeza nas folhas pode ter certeza que vai ocasionar, com o passar do tempo, cochonilha de carapaça. E aí, para eliminar isso, gente, demora demais. Outro dia eu fui numa loja. Gente do céu, aquilo era crivado de cochonilha de carapaça. Tanto nas folhas como no tronco também. Era cheio, gente. Por quê? Porque a planta ela nunca tinha saído daquele lugar desde que eles tinham comprado e colocado ela lá naquele lugarzinho, né? Então, essas coisas, quando eu falo que funcionam para mim aqui em casa, gente, vocês podem ter certeza. Eu jamais vou falar algo para vocês que não dá certo. E também, se não dá certo, gente, eu também vou chegar aqui e vou dizer para vocês, olha, gente, isso não adianta fazer porque para mim não deu certo, né? Então, por que a gente vai compartilhar coisas só para dizer por dizer, né? A adubação nelas que eu faço é muito de vez em quando, por quê? Porque não é, eu acredito que não é o adubo que vai fazer a diferença nas plantas, e sim, para que a planta se mantenha bonita por longo prazo, é investir num bom substrato. Isso sim vai fazer toda a diferença, não só no cultivo da costela de Adão, mas também de todas as outras plantas também. Então, aqui até uso esterco de vaca, gente. É a única coisa que eu uso para adubar as minhas plantas é o esterco de vaca, porque ele é rico em nitrogênio. As folhagens, elas adoram o esterco de vaca, o nitrogênio, porque a planta cresce mais verdinha, cresce mais saudável, ela fica muito mais bonita, gente. Então é isso que a gente quer, né? Eu, pelo menos, eu quero que as minhas plantas cresçam verdinhas, encham de folhas novas, como vocês podem ver que elas estão cheias de folhinhas novas e estão muito verdinhas e muito saudáveis. E é isso que a gente quer, é isso pelo menos que eu quero, gente. Se você gostou desse vídeo, gente, já aproveita e deixa o like de você. Compartilha esse vídeo com alguém que também vai gostar de assistir esse vídeo e saber sobre a minha experiência com as plantas. Na verdade, eu sempre gosto de falar sobre a minha experiência com as plantas, né? Eu tenho um sonho de comprar uma costela de Adão variegata, né? Que é aquela que tem as folhinhas brancas, né? Mas ainda não tenho, mas no tempo certo ela vai acabar chegando e eu acredito muito, né? Às vezes as plantas elas não chegam, acabam chegando pra gente porque a gente às vezes não tá preparado para cultivar. Além de todas as plantas que têm a parte branca, assim, elas têm um cuidado muito especial. E aqui no Rio Grande do Sul, essas plantas variegatas elas acabam sofrendo um pouco, mas isso eu vou falar num tema de um outro vídeo, né? Substrato para a costela de Adão, gente, vocês encontram na minha loja online, né? E se você quer aprender a como montar um jardim encantado, milagroso, assim, lindo, maravilhoso, conheça também o meu curso do Método Jardim Encantado, onde eu não só te ajudo a
plantar as plantas, mas também é escolher as plantas certas para o lugar lá onde você mora, é também escolher as plantas certas para o ambiente, para você compor esse jardim encantado, como também a cuidar e a manter depois as plantinhas aí na sua casa, lindas e maravilhosas. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande. Lembrando que a nossa loja física, ela abre sábados e domingos das 9 às 17 horas, sem fechar o meio-dia. A nossa loja física fica aqui na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Se você quer conhecer um espaço lindo, maravilhoso, em meia natureza, venha conhecer, que eu espero você com muito amor e carinho. Tchau!